Olá, meus amados, voltamos agora para outra parte aqui de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Essa aula de acidez e basicidade é uma aula longa, são várias partes que eu vou fazer. Estou tentando gravar todas de uma vez só, né? Lembrando aqui dos efeitos indutivo, negativo e positivo. A nossa última aula a gente falou qual é a diferença de acidez e porquê de álcool, água e fenol. E agora vamos falar dos hidrocarbonetos etano, eteno e etino. Então vamos lá. O etano, ano, apenas ligação simples. Eno, dupla. Ino, tripla. Sandra, eu pensei que eno era sal de fruta. Não. Então vamos lá. Etano, CH3 ligado a CH3. Et, dois carbonos, e ano porque só tem ligação simples. Eteno, et também, só que tem uma dupla entre carbonos. Então você vai ter aqui, ó, CH3, CH3 não, Zé, CH2, dupla, CH2. E ino, ligação tripla, certo? Então aqui está o eteno, o etano, eteno e etino. Quem é mais ácido? Mais ácido aqui é o etino. Então a acidez aumenta nesse sentido aqui, ó. Certo? A acidez aumenta nesse sentido. Beleza? Você deve estar se perguntando por quê, né? Mas lógico que Sandrão vai falar para você por que a acidez aumenta nesse sentido. Né? Aumenta. Vamos lá, vamos lembrar os seguintes, né? Hibridação dos carbonos. Vou fazer aqui para você lembrar, ó. Vamos ver se você lembra. Quando o carbono só tem ligação simples, qual é a hibridação dele? Quando o carbono tem uma ligação dupla, qual é a hibridação dele? Quando o carbono tem uma tripla ligação ou duas duplas, né? Qual é a hibridação dele? Então vou lembrar para você aqui, ó. O carbono que só tem ligação simples, a sua hibridação é sp3. Um elétron no subnível S, 3 elétrons no subnível P. O carbono que tem uma dupla, sp2. E o carbono que tem uma tripla ou duas duplas, a sua hibridação é sp. Não se preocupe que eu vou gravar essa aula de hibridação falando tudo de hibridação para você, tá bom? Bom, galera, então como você está vendo aqui, ó, o etano, que é o CH3, pelo que você está vendo aí, a hibridação do etano é sp3. Os carbonos têm hibridação sp3 porque só tem ligação simples. Então você pode raciocinar comigo aqui que esse carinha tem 25% de caráter S. O que é o caráter S está se referindo, Sandrão? Ao subnível S, né? Ao caráter S. E pelas nossas setinhas ali em cima, né, pelo que eu falei, ele é o menos ácido. O eteno, CH2C dupla, CH2, hibridação sp2, porque ele só tem carbonos com dupla ligação, então a hibridação dele é sp2. Então se ele é sp2, ele tem um elétron no subnível S e 2 no subnível P. Aqui foi 25% porque dos 4 elétrons, um é no S e 3 é no P. Então 25% de caráter S. E o outro vai ter quanto? Se ele tem um elétron no subnível S e 2 no P, ou seja, 50%. Né? Desculpa. 33, né? Dos 3 dá 33,3% de caráter. Faltou um R aqui. De caráter S.
certo? Olha só, beleza? Já o etino, que tem ligação tripla, olha ela aí, a sua hibridação é sp, ou seja, ele tem um elétron no S e um no P. Então 50% dos elétrons estão no subnível S. Então ele tem ele tem 50% de caráter S. Se ele tem 50% de caráter S, do caso dos hidrocarbonetos com a mesma quantidade de carbonos, mais ligações diferentes, né? Simples, dupla ou tripla, ele é o mais ácido. Ok? Lógico, Sandrão, agora eu quero que você me explique os porquês disso aí, beleza? Então eu vou explicar já fazendo as nossas observações para você ir anotando. Então vamos lá. Primeira observação do Sandrão. O orbital S, ele é esférico, certo? Por ele ser esférico, né, ele tem uma maior densidade eletrônica, certo? Por ele ter uma maior densidade eletrônica, ele ainda é próximo do núcleo. Concorda comigo? Ele é próximo do núcleo. Certo? E por ele ser próximo do núcleo, ele é o que, galera? Deixa eu ver se cabe aqui ainda. Cabe. Por ele ser próximo do núcleo, ele é mais energético. Desculpa. Por ele ser mais próximo do núcleo, por isso ele é menos energético. Né? Ele é menos energético. Isso significa o quê? Que quanto maior o caráter S, significa maior porcentagem de elétrons. Então, além disso aqui, ele ainda tem maior porcentagem de elétrons. Com energia menor. Tem que ter maior porcentagem de elétrons com energia menor. Energia menor. Certo? Logo, ele é mais estável. Certo? Logo, ele é mais estável. Beleza? E se ele é mais estável, é porque os seus elétrons também são mais estáveis. Certo? Beleza? Então, mais fácil é no caso, liberar o íon H+. Beleza? E liberando o íon H+, ele forma o quê? Uma base conjugada. Lembra disso aí? Mais estável. Não sei se dá espaço aqui. Certo? Então, liberando o íon H+, ele origina uma base conjugada mais estável. Certo? Então, beleza, vamos repetir aqui. O orbital S, ele é esférico. Ele é esférico.
Então, que ele tem uma densidade eletrônica maior, justamente por ele ser mais próximo do núcleo, ele é menos energético. Então, a porcentagem de elétrons com energia tem uma porcentagem de elétrons com energia menor, certo? Por ter esses elétrons com energia menor, ele é mais estável, os elétrons são mais estáveis, isso, facilidade em liberar íon H+, com isso origina uma base conjugada estável. E uma base conjugada estável é difícil ela querer voltar como é que ela era antes, né? Segunda observação, quanto maior for o caráter S, quanto maior for o caráter S, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, mais estável, mais estável, vou botar uma setinha para cima, é quem? Que eu acabei de falar agora, né? Mais estável é a base conjugada. Base conjugada. Logo, maior será o quê? Maior será a acidez. Beleza? Terceira observação. Os elétrons do subnível P, por exemplo, os elétrons do subnível, eles estão mais distantes. Do núcleo. Concorda comigo? O subnível P, os elétrons do subnível P, eles estão mais distantes do núcleo. Certo? E por causa dessa distância, né, faz com que os elétrons do subnível S, isso é na mesma observação ainda, tá, galera? Os elétrons do subnível S, em média, eles são menos energéticos que o subnível P, que o elétron do subnível P. Por quê? Porque os caras do elemento do subnível P estão mais próximos do núcleo. Desculpa, estão mais distantes do núcleo. Certo? Beleza? Próxima observação. Os elétrons nos orbitais 2s, então, os elétrons nos orbitais 2s tendem, em média, a estarem mais próximo do núcleo. Eles tendem, em média, lógico, estão girando ao redor do núcleo, eles tendem, em média, estar mais próximos do núcleo. Beleza? E por eles estarem mais próximos do núcleo que os elétrons do orbital 2p. Concorda comigo? Eles estão mais próximos do núcleo que os elétrons do subnível 2p. Beleza? Então já fazem que eles sejam menos energéticos que o do subnível 2p, certo? Já que eles estão mais próximos do núcleo também. Então vamos lá, quarta observação, que é o seguinte. Ter o caráter S, os elétrons no caráter S, significa que os elétrons
do ânion. Lembrando que o ânion, vou abrir uma setinha aqui, o ânion é a base conjugada, né? É a base conjugada desse composto orgânico, conjugada. Faz com que os elétrons do ânion terão, em média, energia mais baixa e, portanto, o ânion será mais estável. Então, eles tendem o quê? Eles tendem a ter energia mais baixa, logo energia mais baixa, eu já falei isso aqui, né? Quanto menor a energia na química, maior é a estabilidade, então eles são mais estáveis. Beleza? Certo, meus amados? E sexta e última observação do Sandrão seria o seguinte: é como se os átomos de carbono do etino fossem mais eletronegativos que os átomos do carbono do eteno. Então é como se, em termos de eletronegatividade, em termos de eletronegatividade, o carbono do etino fosse mais eletronegativo que o carbono do etano, por exemplo. Certo? Do eteno e do etano, né? Carbono do eteno. Beleza? Então, você agora já sabe o porquê, né? Mas vamos dar uma analisada agora nos exemplos, né? Que a gente falou. Mas vamos recordar. O orbital S, ele é esférico, então ele tem uma grande densidade eletrônica, por ele já estar mais próximo do núcleo. Então ele é menos energético. Ele tem um potencial de elétrons com energia menor. A porcentagem de elétrons dele tem energia menor. Então, se ele é menor, eles são mais estáveis. Se são mais estáveis, liberam o íon H+, e formam a base conjugada mais estável, né? Quanto maior o caráter S, mais estável ele é, porque mais estável vai ser a sua base conjugada, maior é a acidez. O elétron do orbital P, ele é mais distante do núcleo. O elétron do orbital S, em média, é menos energético que o elétron do P, justamente pelo P estar mais distante do núcleo, certo? Quanto mais próximo do núcleo, menor energia, menos energético ele é, o elétron, né? Então, os elétrons nos orbitais 2s estão mais próximos do núcleo que os 2p. Justamente por eles estarem mais próximos do 2s, no caso da hibridação ali, né, do carbono, os elétrons do subnível 2s estão mais próximos do que o do 2p. O caráter S, ou seja, ter o caráter S, significa que os elétrons do ânion, que são os elétrons da base conjugada, terão, em média, energia mais baixa, por isso são mais estáveis. Próxima observação. A eletronegatividade é como se fosse, né, a eletronegatividade do etino fosse maior que do eteno e do etano. Certo? Decorrente desses todos os fatores que nós temos aí. Beleza? Então, vou tentar fazer um exemplo para você aqui, usando o lado de cá, certo? Dessa aula que eu dei agora no vídeo anterior. Não, no vídeo anterior não, agora no mesmo vídeo, né? Que é o seguinte. Quando se você consultar uma tabela, você vai ver que o etino ele tem um pKa igual a 25, o eteno tem um pKa igual a 44 e o alcano
tenho pKa igual a 50, então, logicamente, quanto maior o pKa, maior é o que? A acidez. E qual vai ser a base conjugada do etino, né? Por exemplo. Então aqui, em termos de acidez, a gente já fez aqui, ó. Quem é mais ácido? Só pelo pKa eu já saberia, né? Mais ácido. Agora, quem vai produzir a base conjugada, né? Quem vai ser o mais básico nesse caso, certo? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui um espaço. Então, só para eu fazer isso aqui, ó. Certo? A acidez sai daqui para cá, certo? Então, a acidez... Oh, desculpa, meus amados. É o contrário, tá? Desculpa. Eu já estou pensando no que eu vou falar no próximo exemplo que eu vou dar agora. Então você tem aqui, ó, do menor para o maior, beleza? Então a acidez aumenta. Beleza? Certo? Então, vou dividir aqui embaixo também para ver se dá um exemplo, né? Porque o próximo slide é outra relação que eu vou fazer, não é essa. Então, quem é o mais básico? Lógico que o alcano, quando ele perder, né, um hidrogênio, ele vai formar essa base aqui, ó. Essa base conjugada. H2C, né, menos e 2 elétrons, né? O alceno, no caso aqui é o eteno, ele vai perder um hidrogênio, mesma coisa, né? 2 elétrons, vai ficar carregado negativamente. E o etino, por último, né? Quando ele perder um elétron, ganhar um elétron, ele vai formar essa base conjugada. Lógico que o sentido da base conjugada seria qual? Seria esse aqui, certo? Então a base conjugada decorrente do alcano, só tem ligação simples, hibridação sp3, né? Então aqui eu tenho do mais básico para o menos básico. Certo? Então, a gente fazendo aqui a relação, acidez relativa dos hidrocarbonos, já escrevi lá, mas eu vou repetir agora. Sandrão, você gosta de repetir? Gosto, para você fixar mesmo. Eu gosto de repetir para você fixar. Então, a acidez do etino vai ser maior que a acidez do eteno, que vai ser maior que a acidez do etano. Beleza? Aqui você tem 50% do caráter S. Aqui você tem 33,3% do caráter S. E aqui agora você tem 25% do caráter S. Então, logo, esse aqui é o mais ácido. O etino. E esse aqui é o menos ácido. E a base relativa dos carborânios, né, quando você tirar esse hidrogênio aqui, ele vai virar um carborânio, certo?
carbânios, né? Ou carbonânios, carbânios. Quando ele virar um carbânio, você vai ter isso aqui, ó, que o H3C, né, ganhando, eu botei um elétron, não é H3C, né, H2 ganhando um elétron, vai ser mais básico do que o carbânio formado pelo eteno, que vai ser mais básico, mais básico do que o formado pelo etino, né? Posso até botar aqui os dois elétrons, né? Que cada um ganhou ao perder o hidrogênio. Então esse cara aqui é o fio de vinho, de violeta, né? Então esse cara aqui é o mais básico. E esse cidadão aqui é o menos básico. Menos básico. Certo? Na verdade, eu vou até apagar aqui. Aqui eu botei maio. Botei. O que eu botei? Menor. Não. Vou botar menos básico. Porque nós estamos comparando, né, entre eles. Menos básico não, meus amados. Menos ácido. Menos ácido. Ok? Então já está aqui, ó. Vou diminuir aqui o tamanho da setinha que eu quero fazer para você entender. Quando o ácido é mais forte, a sua base conjugada é mais fraca. Quando o cara é menos ácido, deixa eu diminuir aqui quando ele é menos ácido, a sua base conjugada é mais forte. Certo? Lembrando que os carbônios é a base conjugada dos hidrocarbonetos aí, né? Ok, galera? Beleza? Vamos aqui falar um pouco de metanol, fenilmetano, difenilmetano e trifenilmetano na próxima aula agora, beleza?